Olá, pessoal. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre categorias do mundo, né? Essas categorias do mundo pensando em pessoa, pensando em tempo e pensando em espaço. Embora sejam categorias do mundo, nós utilizamos recursos linguísticos para expressá-las por meio do nosso texto, já que nosso texto normalmente é uma tentativa de reprodução ou denotativa ou conotativa do nosso mundo real. Então, quando nós vamos falar dessas três categorias, pessoa, tempo e espaço, é sempre bom destacar primeiro o que há um pouco o que a gramática normativa determina para essas categorias, mas principalmente quando essas categorias são utilizadas de uma forma, vamos dizer, não usual, que nós vamos chamar de embreagem, né, dentro dos estudos linguísticos, e qual os efeitos de sentido que essas embreagens causam dentro do texto, pensando na disciplina de leitura e interpretação textual. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: quando nós pensamos em categorias, nós vamos pensar nas três categorias que são do mundo, mas que elas vão aparecer dentro do texto para garantir uma textualidade, para garantir uma coerência: pessoa, tempo e espaço. Então, embora nós podemos pensar que nós marcamos o eu, marcamos o tu, marcamos o presente, o passado, marcamos em que espaço acontece por meio de advérbios, por meio de outras formas. Obviamente, em algumas situações discursivas, pensando aqui na enunciação, né? Então, quando nós pensamos na enunciação, nós estamos pensando na língua em uso, então nós estamos pensando lá na fala de Saussure. Então, a enunciação, os enunciados em uso, muitas vezes essas categorias elas são alteradas com uma determinada finalidade comunicativa. Então, vamos lá. Primeiramente, então, dentro da enunciação, nós temos a categoria de pessoa, que vocês aprenderam lá, a categoria de tempo e a categoria de espaço. Quando nós vamos para a pessoa, nós sabemos que nós podemos subdividi-la entre primeira pessoa, que é aquela que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, que é denominada nos estudos linguísticos como não pessoa, em função de que aqui nós teríamos os participantes da enunciação são a primeira e a segunda pessoa. A terceira pessoa, ela não é considerada um participante. Por isso, escrever um texto em terceira pessoa seria focar o assunto. Lembra dos elementos da comunicação que nós vimos na aula passada. Em termos de tempo, a marcação do tempo no mundo e na linguagem vai se dar ou de maneira concomitante ao enunciar a enunciação ou de maneira não concomitante. Quando nós falamos de concomitante, nós estamos falando do presente. E quando nós falamos não concomitante, nós estaremos pensando ou no pretérito, que é o passado, ou nós estaremos pensando no futuro. Então, as duas formas de marcação do tempo. Então, eu estou dando aula, eu estou usando concomitante. Entretanto, eu poderia falar, essa aula já lecionei há alguns anos atrás, né? Então, estou usando o não concomitante. E em termos de espaço, nós marcamos o espaço também em função das duas pessoas lá, em função da primeira e da segunda pessoa, que são os participantes da enunciação. Marcamos o este e aqui, que está próximo de quem fala, o esse e o aí, que está próximo de com quem se fala, e aquele e o ali como terceira pessoa, ou seja, está distante dos dois participantes, tanto do primeiro quanto do segundo. Essas são as formas que a gramática normativa frequentemente vai determinar a marcação da enunciação desses três elementos: pessoa, tempo e espaço. Entretanto, quando nós pensamos em marcação, obviamente, as intenções comunicativas, elas acabam alterando a forma desses enunciados. Então, nós podemos dizer que um determinado enunciador, ele seleciona as palavras pensando em efeitos de sentido. E nas aulas e nas questões de leitura e interpretação textual, é muito frequente que eles vão perguntar assim: qual o efeito de sentido que o autor quis provocar por meio da seleção do recurso XY. Se você tiver só estudado, você precisa primeiro saber que aquela forma gramatical, ela está distoante, por exemplo, da gramática normativa,
para isso, a professora Eliane explica para vocês, por exemplo, como se marca gramaticalmente esses elementos. Entretanto, essa não marcação, tirando que as questões de leitura e interpretação são sempre enunciados reais, eles colocam lá no final embaixo quem disse, quando disse, em que circunstância disse, então vai aparecer o nome do autor, a fonte, vai aparecer a data. Então, pensando que é uma enunciação concreta, obviamente, em alguns momentos, esses autores selecionam os recursos de uma maneira, vamos dizer, destoante do que vocês aprenderam lá em gramática. E as questões de leitura e interpretação textual vão focalizar bem isso. Qual era o efeito de sentido que esse autor gostaria de provocar por meio da seleção de recurso X ou de recurso Y? Então, por isso que é importante discutir isso. Então, primeiro, se nós selecionamos as palavras objetivando determinados efeitos de sentido, obviamente que alguns recursos linguísticos vão garantir maior objetividade, outros maior subjetividade, outros vão garantir um distanciamento, outros uma aproximação. Então, se eu vou para um texto científico, eu vou tentar escrever em terceira pessoa para garantir esse distanciamento e aumentar aí o que? A objetividade, né? Então, é um texto neutro, né? Pensem aí num texto jornalístico que subentende-se a necessidade de neutralidade. Já quando eu quero, por exemplo, uma campanha publicitária, é muito comum que eu vá utilizar, por exemplo, da subjetividade com o uso da primeira pessoa, objetivando o quê? Uma maior aproximação desse meu receptor. Lembrem da função conativa do Jacobson, quando ele vai falar de quê? O foco no receptor, de tentar provocar o quê? Provocar ações sobre esse receptor. Então, em dois enunciados como, transeuntes observaram quando o carro estava numa velocidade incompatível com a estrada, e eu observei quando o carro estava numa velocidade incompatível com a estrada, obviamente, no primeiro enunciado, a escrita em terceira pessoa, ela pressupõe o quê? Maior objetividade e automaticamente um distanciamento. Então, não é uma percepção individual de um sujeito, mas sim uma percepção de um coletivo. Isso garante uma maior o quê? Uma maior credibilidade para esse discurso. Por isso que é muito frequente nos textos jornalísticos a busca pela terceira pessoa. Por isso que a professora Fran vai falar do texto dissertativo argumentativo, ela diz para vocês que o texto dissertativo argumentativo vocês devem escrever em terceira pessoa, diferentemente quando ela vai falar do texto opinativo, que normalmente o texto opinativo vocês podem escrever ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tá? Já que pressupõe aí essas marcas de juízo de valor. Então, quando nós pensamos a escrita lá, os transeuntes, a terceira pessoa tira um pouco de juízo de valor e tira a subjetividade, parecendo um enunciado neutro que qualquer transeunte poderia ter observado. Indiferentemente, quando eu observei, já é uma percepção individual, calcada no quê? Numa aproximação e numa subjetividade, dando o quê? Uma menor credibilidade para essa informação, obviamente. Então, observem isso ao longo dos enunciados. Primeiro, nós trabalhamos, então, com a categoria de pessoa. Quando nós pensamos aí em organização textual, vamos pegar aí a objetividade e o distanciamento. Eu peguei esse texto aqui que saiu na Folha de São Paulo ontem. França e Alemanha propõem plano de socorro econômico de 500 milhões de euros. A França e a Alemanha propuseram nessa segunda a criação de um fundo de recuperação de 500 milhões de euros. Então, observem que ao instituir França e Alemanha propõem um plano, essa manchete, ela está calcada num texto em terceira pessoa, um grau informacional de quê? De distanciamento. Mas ao mesmo tempo em que ele seleciona, por exemplo, plano de socorro, automaticamente nós sabemos que essa palavra socorro, a seleção dela está o quê? Cheia de juízos de valores. Então, socorro é o quê? É uma ajuda aos necessitados. Então, mesmo jornalismo que pressupõe objetividade e distanciamento, por exemplo, pelo uso da terceira pessoa, vai trazer em alguns momentos marcas de subjetividade, como, por exemplo, aí o socorro, esse termo aí utilizado no sentido
sentido conotativo dentro dessa expressão. Então, inicialmente, o que é importante destacar? O uso, né, do distanciamento e da busca por objetividade por meio da terceira pessoa, mas não é para ficar uma vaquinha de presépio pensando que toda vez que eu tiver terceira pessoa, a terceira pessoa obrigatoriamente vai causar distanciamento e objetividade. Não, porque existem outros recursos linguísticos que estão aí junto com esse enunciado, que podem provocar o quê? Um distanciamento dessa objetividade. Por exemplo, nessa manchete, por exemplo, o socorro, tá? O socorro te atenuou o quê? Essa busca de neutralidade, de objetividade, que é clássica dos textos jornalísticos. Quando nós vamos para objetividade, para subjetividade e aproximação, eu coloquei aqui uma campanha publicitária, né, do coronavírus. Fique atento e juntos vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Nós temos aqui a marcação da primeira pessoa por meio do vamos e do somos. Então, como é uma campanha publicitária que visa o engajamento do outro, obviamente a marcação vai se dar por meio da primeira pessoa. Então, aqui a primeira pessoa do plural, no vamos, no somos, incutindo o quê? Qual o efeito de sentido? De que esse não é um comprometimento só de dos lutadores, né? Esse é um comprometimento que todos nós, nesse momento, nessa situação de pandemia, toda a população é lutadora. E vamos pensar que esse ganho, ou vamos dizer, essa vitória, depende da luta de todos. Então, por isso, esse uso da primeira pessoa no plural. Quando nós falamos, então, no conceito de embreagem, que é o conceito fundamental da aula de hoje, nós temos que pensar numa troca intencional da categoria de tempo, pessoa ou espaço com uma finalidade específica. Então, eu troco objetivando garantir algum efeito de sentido sobre o meu leitor. Então, vamos pensar em: o professor julga que o plano de ensino deva estar afinado com os interesses do aluno. Quando eu, professora, falo, o professor, ele julga que é importante que o plano de ensino seja afinado. Gente, eu sou professora. Quando eu me refiro a Tatiane em terceira pessoa, essa Tatiane é louca mesmo. Né? Eu estou tentando fazer o quê? Estou tentando garantir um distanciamento, né, por meio da linguagem, a fim de garantir uma maior o quê? Uma maior objetividade por meio do meu enunciado. Então, agora temos que estudar o português. Quando eu falo agora nós temos que estudar o português, né? Em vez de eu falar agora vocês vão ter que estudar o português, usando a segunda pessoa, eu uso a primeira pessoa do plural, nós, eu estou buscando o quê? Uma maior adesão por parte de vocês, me colocando junto dentro desse processo. Então, quando nós pensamos em enunciação, nós podemos pensar, por exemplo, que a categoria de pessoa, ela pode ser alterada, objetivando um determinado efeito de sentido ou outro. Na apostila de vocês vai falar muito sobre, vai pegar aquele enunciado clássico do Pelé, em que um repórter pergunta para ele o que ele acha, se é fácil ter uma vida de atleta e ter uma vida divertida. E ele vai dizer o seguinte, que embora o Edson goste muito, né, gostaria de ter uma vida mais divertida, ele sabe que existem alguns compromissos que o Pelé assumiu. Então, ao invés dele usar a primeira pessoa, ele se refere a si em terceira, e ainda colocando papéis sociais diferentes. O Edson, ou seja, a pessoa, né, eu poderia falar, a Tatiane, sabe que nesse período de pandemia, há alguns dias a vontade é ficar em casa dormindo, né? É ficar de pijama o dia inteiro. Entretanto, a professora Tatiane sabe que existe um compromisso profissional que não pode parar e que tem que ser mantido. Então, vamos pensar que, ao invés de eu usar a primeira pessoa, alguns dias eu sinto vontade de dormir, entretanto, e ficar de pijama o dia todo, mas eu sei que eu assumi um compromisso. Gente, eu estou usando primeira pessoa, estou causando aproximação
demonstrando minha subjetividade. Agora, se eu me refiro a mim mesma como terceira pessoa, a professora Tatiane sabe dos compromissos que ela assumiu, obviamente eu estou provocando distanciamento e objetividade. Ah, professora, não é que eu sou autista e estou me referindo a mim mesma em terceira pessoa, é que eu estou tentando separar de uma maneira objetiva, como se fosse possível, obviamente, o sujeito Tatiane, né, o sujeito Tatiane, do sujeito social professora Tatiane, que é totalmente diferente. Pensem que sobre nós ocupamos diferentes papéis sociais. Então, há uma tentativa de marcação linguística desses diferentes papéis, ora referindo-se a si mesmo em terceira pessoa. Então, houve aqui, no primeiro enunciado, ao invés de proferir em primeira pessoa, troca-se a primeira pela terceira, e no segundo enunciado, agora temos que estudar, troca-se a segunda pessoa pela primeira pessoa, a fim de garantir o engajamento, porque se eu falasse agora vocês vão ter que estudar português sozinhos, eu estaria fazendo o quê? Provocando um distanciamento pelo uso da segunda pessoa. Então, isso nós chamamos de embreagem, quando eu troco de uma maneira intencional, ou seja, com uma determinada finalidade para garantir um efeito de sentido. Hoje nós vamos trabalhar basicamente com os efeitos de sentido de distanciamento e aproximação, alterando as formas prototípicas de como essas categorias iriam funcionar num texto ou num enunciado. O tempo, também nós podemos fazer uma troca intencional. Fui ao mercado semana passada e encontro com José, que eu achava que havia morrido, tá? Obviamente que se eu fui no mercado semana passada, e daí eu encontrei com o José, né? Então, marcando aí um paralelismo semântico de tudo no passado. Entretanto, como eu quero indicar uma certeza, e até porque eu achava que o José já havia morrido, eu altero aí, em vez de usar o tempo passado, mantendo um paralelismo, eu coloco fui ao mercado no passado e encontro com José, ou seja, o presente garante mais certeza do que, por exemplo, eu usar uma informação não concomitante como passado e como futuro. Tá? Então, o uso do tempo verbal concomitante, ele garante maior o quê? Maior certeza, indiferentemente do que o tempo não concomitante, que é o futuro e o pretérito, que causariam uma certa dúvidas, né? Certa dúvida ou certa incerteza. Também podemos ter a embreagem de espaço. Tá? A embreagem de espaço, a embreagem de tempo é a que menos aparece nos textos de leitura e interpretação textual, mas a embreagem de espaço vai aparecer. Você lá, o que está fazendo nessa sala? Pensem que eu estou dando uma aula e entra uma pessoa desconhecida. Se fosse alguém que é da minha turma, eu falaria, você aí, o que você está fazendo aí nesse canto? O que você está fazendo na sala agora? Mas como eu não conheço a pessoa, eu falo, você lá, o que você está fazendo aqui? Tá? O lá, lembra, terceira, é distante. Tá? Esta vontade de viajar na minha vida é constante. Em vez de eu falar essa vontade, eu falo esta, porque é a vontade que está dentro de mim, que é constitutiva. Então, estou usando de uma forma não prototípica o pronome demonstrativo, a fim de garantir maior aproximação. Então, eu posso usar um pronome que eu deveria usar de proximidade, porque o aluno está ali dentro da minha sala, você aí, estou apontando para ele, mas ao invés de usar aí, eu uso lá. Tá? Então, obviamente, nós também podemos fazer embreagem de espaço. Quando nós vamos para os textos, obviamente, deixa eu tirar o meu rostinho daqui. Quando nós vamos para o texto, obviamente, eu peguei esse de ontem, que saiu na Folha de São Paulo, que dizia assim: base de dados desatualizadas e decisões políticas podem ter deixado de fora pessoas que tinham direito de receber o auxílio emergencial criado para combater os efeitos econômicos do coronavírus. Até agora, 36,8 milhões de pessoas receberam resposta negativa ao pedido do benefício. Parte dela pode ter ficado sem dinheiro por engano. Então, nós temos aqui o André Childers, acho que é Childers, ele apresenta um texto em terceira pessoa, bases de dados, mas ao mesmo tempo em que ele coloca esse adjetivo desatualizadas, ele está o quê?
demonstrando o juízo de valor. Uma das coisas que nós sabemos que em termos de categorias gramaticais, tanto os adjetivos quanto os advérbios, eles são extremamente modalizadores e eles emitem juízo de valor. Então, o jornal, de um modo geral, normalmente ele tenta apagar, né, a subjetividade por meio do uso da terceira pessoa. Isso dá escopo para ele de que ele é isento, mas ao mesmo tempo, quando ele explora adjetivos como, por exemplo, desatualizadas, deixado de fora, né, que aí um uso metafórico, emitem juízo de valor. Então, essa oscilação entre objetividade e subjetividade, entre distanciamento e aproximação, é muito clássico dentro dos textos jornalísticos, e se caírem nas perguntas qual o efeito de sentido, gente, o efeito de sentido é esse mesmo. Uso terceira pessoa para tentar pressupor uma neutralidade que seria um pressuposto do texto jornalístico, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu seleciono determinados adjetivos a determinados advérbios, eu provoco um efeito sentido de quê? De atribuição de juízo de valor, de posicionamento, que seria contrário aí ao uso da terceira pessoa. Tá? Então, isso é importante que vocês observem nas questões de leitura e interpretação, obviamente, pensando nesse assunto. Para finalizar, vamos ver uma questão que caiu no PAS UEM, o PAS 3 de 2018, com o seguinte poema do Leminski: quando eu tiver 70 anos, então vai acabar essa adolescência, vou largar da vida louca e terminar minha livre docência, vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito, vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar o pilar da sociedade e terminar meu curso de direito, e então ver tudo com sã consciência quando acabar esta adolescência. Então, nós temos aí um texto do Leminski falando sobre os desejos desses pais, sobre a vida dele e automaticamente os desejos dele, né? Então, vamos lá às questões, às percepções, as alternativas. Deixa eu tirar a Tatiane daqui. Aí eu fazendo uma embreagem de pessoa, tá, gente? Deixa eu tirar a Tatiane daqui. O eu lírico é um adolescente que assume um raro compromisso de, ao terminar essa fase, fazer tudo o que os pais desejam. Gente, quando o eu tiver 70 anos, que ele vai fazer o que o pai deseja. Então, esse eu lírico não é um adolescente que assume o raro compromisso. Ele está sendo irônico quando ele fala, só quando eu tiver 70 anos que eu vou fazer as coisas vou seguir os padrões que os meus pais gostariam. Então, não, né? Então, ele usa a marcação temporal de uma maneira, vamos dizer, distoante do que seria comum, né? Então, ele está fazendo uma alteração com o objetivo de ironizar. Então, ele não é um adolescente que assume um raro compromisso de, ao terminar essa fase, fazer tudo. Primeiro, que não é um raro compromisso, tá? Normalmente, os adolescentes, vocês são adolescentes, a maioria de vocês sabem que vocês estão nesse momento de embate, de um compromisso que vocês acreditam que vocês têm que assumir, que é passar no vestibular e a partir disso engendrar aí numa vida profissional. 2. O poema desconstrói os parâmetros cronológicos de idade de homem impostos pela sociedade. Desconstrói. Quando ficar 70 ele já seria um idoso. Mas só quando ele fizer 70 é que ele vai começar a fazer as coisas que os pais gostariam que ele fizesse. Ou seja, ele não vai fazer nunca, né? Assim, o eu lírico brinca levemente com o conceito de adolescência, propondo que quando tiver 70 anos, deixará essa adolescência e realizará todos os sonhos dos pais. Sim, aí uma desconstrução dos parâmetros cronológicos, e ele está brincando com o conceito de adolescência, sim. Vai acabar, vou largar, vou fazer são perífrases? São perífrases porque eu falaria acabarei, largarei, farei, né? E ao invés de vou acabar, vou largar. Então, são perífrases. Que denotam um tempo futuro? Sim, nós fazemos essas perífrases para marcar o futuro, no entanto que o futuro do presente e o futuro do pretérito praticamente acabaram com o uso no mundo, né? Nas linguagens coloquiais, esses usos eles estão cada vez mais raros e apontam para 70 anos. Ok. Portanto, mostra ironicamente que o eu lírico nunca teve a intenção de realizar. Sim, sim, quando eu fizer 70 anos eu faço isso. Gente, nós precisamos recorrer ao nosso conhecimento de mundo. Então, 4 ok, 2 ok.
O primeiro verso do poema é um marco para a vida do eu lírico. A partir dessa idade, ele fará tudo o que se esperam dele? Não. Se eu coloquei que é uma ironia, eu não posso falar que é um marco para a vida dele. No entanto, a idade é de 70 anos, o que pode levar o leitor a pensar que todas as realizações que os pais esperam do eu lírico são monótonas para o presente e que deveriam ficar para a velhice. O poema, portanto, é um protesto contra as normas impostas pela sociedade. Então, quando ele fala, sim, o primeiro verso do poema é um marco para a vida do eu lírico, vamos ver lá o primeiro verso. Quando eu tiver 70 anos. Sim, 70 anos é um marco, ok. A partir dessa idade, ele fará tudo o que esperam dele? Ele acredita que sim. No entanto, a idade é 70, então não seria o marco. Normalmente, esse marco seria quando eu fizer 21 anos, né? Que seria esse marco da passagem aí da adolescência para a vida adulta. Então, sim, é um protesto contra as normas impostas. A partir do momento em que você chegou à maioridade, né? Você saiu aí da adolescência, a partir de agora você vai pensar nas realizações. Depois, o eu lírico respeita a opinião dos pais? Jamais, né, gente? Se ele só vai fazer o que os pais querem quando ele tiver 70 anos, então ele não respeita a opinião dos pais, né? E firmando um compromisso de ser um homem sério e de largar a vida louca. Então, só com o respeito à opinião dos pais, vocês já podem tirar que ele está ironizando aí a opinião dos pais. Tá? Então, observem que por meio da marcação temporal dentro do poema aqui do Leminski, ele vai marcar algumas percepções, né, temporais, não de uma maneira clássica, né, já que ele faz uma alteração aí das formas clássicas de reconhecimento desse tempo cronológico, com a finalidade de ironizar os padrões comportamentais que se esperam a partir do momento em que você saia da adolescência, que você assuma aí todas as questões que são concernentes à vida adulta, né? Ou seja, que você faça aquilo que os seus pais gostariam que você fizesse. A atividade, ficamos com os exercícios propostos, peguem lá da página 118 à página 19, peguem os exercícios 1 até o exercício 8, e também o questionário que vai estar disponível lá no AVA para vocês. Eu desejo uma boa semana de estudos para vocês, descanso e cuidado nesse período de isolamento social. Um abraço e até semana que vem.